Olá, meu nome é Matheus Domingues Graner e o título do comunicado é O compartilhamento de dados pessoais pela administração pública, uma ponderação entre a proteção de direitos fundamentais e o tratamento em prol da segurança pública. Isto porque eu analiso especificamente a ADPF 695, que ela trata do compartilhamento de dados da base do Denatran, especificamente da Carteira Nacional de Habilitação de todos os brasileiros, que são 76 milhões atualmente, com a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência. Então, de um lado, analiso o regime jurídico constitucional desses direitos fundamentais à privacidade, à proteção dos dados pessoais, à autodeterminação informativa, que em breve síntese é o direito do titular dos dados saber quem está tratando os dados, para qual finalidade, por qual período de tempo. E sobretudo, analiso então a mudança do STF, o posicionamento antes de uma posição mais de abstenção ou de meramente proteger os dados quando há um ilícito, uma interceptação telefônica ou uma quebra de sigilo, agora passando por uma postura mais ativa. E nesse caso ele é representativo, né, na ADPF 695. De outro lado, nós temos o tratamento de dados pessoais pela administração pública, que busca ou se diz atingir o interesse público, aqui no caso a segurança nacional. Também há outros argumentos como o da eficiência da administração pública, da desburocratização das atividades, da melhor formulação de políticas públicas, o argumento de que sem dados ou sem informações precisas não há como a administração pública formular políticas públicas precisas, adequadas. Então, é neste embate que eu analiso a ADPF 695 com base na ponderação dos princípios, a máxima da proporcionalidade, né, e das três máximas da adequação, da necessidade e da proporcionalidade em sentido estrito. Então, em apertada síntese, eu concluo que a medida ela é adequada. É adequada porque aqui é um exame absoluto. Saber se essa medida restritiva aos direitos fundamentais ela fomenta a realização do objetivo pretendido. E, embora possamos apontar aqui diversos vícios e diversas questões, me parece que o compartilhamento de dados fomenta a realização da política pública de inteligência. Então, nesse sentido, é adequada. Ela é necessária também, e aqui não é mais um exame absoluto, é um exame comparativo. A gente vai analisar se há outras formas de se atingir esse objetivo, de repente não com a base de dados do Denatran ou de repente com outros dados, e eu concluo que não há outra forma, porque a base de dados do Denatran, o grande diferencial dela são as fotos das pessoas. Os RGs, embora eles tenham fotos, eles não são tão confiáveis porque uma pessoa ela pode ter vários RGs em vários estados. Lembrando também que no CPF nós não temos as fotos das pessoas. Então, aí a singularidade, digamos assim, da base de dados do Denatran e, não, como na outra forma, é uma medida necessária neste sentido. Porém, eu concluo que ela é desproporcional em sentido estrito. Isso porque a intensidade da restrição a esses direitos fundamentais, eles não se justificam pela questão do interesse público e do tratamento de dados pela BIM, nesse caso concreto, sobre essas circunstâncias. Então, primeiro, porque aqui nós estamos falando em dados potencialmente sensíveis, como são as fotos das pessoas, isso é uma grande discussão, mas, enfim, é um fator a ser considerado. Segundo, nós temos um risco de vigilância digital. A BIM pode monitorar, pode fazer o perfilamento desses dados. Também nós temos que lembrar que a única fiscalização e controle da BIM é realizado pela Comissão Mista de Controle das Atividades de Inteligência. Então, é um controle relativamente fraco, com diversas falhas. E, por último, nós não podemos aceitar, no Estado de Direito, argumentos eficientistas ou argumentos de que o público prepondera sobre o privado de uma forma objetiva em todas as situações. Então, por isso eu concluo que essa medida é desproporcional em sentido estrito e logo é inconstitucional por ferir os princípios e os direitos fundamentais apontados acima.